agora temos aqui a questão número 134. Nela a gente tem um texto falando: o sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B na proa da embarcação, ou seja, ele está no ar, enquanto o detector A está na água. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1.548 metros por segundo e no ar é de 340 metros por segundo. Os gráficos indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. Então, se a gente pegar aqui, nessa onda que está sendo representada, esse vale aqui, a gente percebe que ele está sendo marcado logo em cima dos 220 segundos. Enquanto nesse gráfico B, ele está sendo representado em cima dos 232 segundos. Então, entre a captação do sinal sonoro na água e a captação do sinal sonoro no ar, a gente percebe a diferença aí de 12 segundos. Então a gente tem uma diferença de 12 segundos. E aí a gente tem que lembrar daquela formulazinha básica que distância é igual a velocidade vezes o tempo, certo? E aí, para a gente conseguir tentar trabalhar com valores parecidos, a gente tem que ver que a gente pode igualar esse tempo do ar com o tempo da água. E para isso acontecer, a gente tem que perceber que o tempo do ar ele é igual ao tempo da água mais 12 segundos. Com isso aqui, eu consigo dar um norteamento para a minha questão. Agora, já que eu tenho essa noção do meu tempo do ar, de quanto que ele vale, eu consigo igualar a distância, se eu considerar o tempo da água, igual a distância, se eu considerar o tempo do ar. Porque a distância ela não muda, independente do sensor, ela vai ser a mesma. Então, se a gente pega primeiro essa aqui sendo do ar e essa sendo da água. A gente vai ter que a velocidade no ar é de 340 metros, que o tempo no ar, que eu não sabia, mas agora eu já sei que ele é igual a tempo da água mais 12 segundos. Tempo da água, vou colocar só o A e o G aqui, mais 12. E é igual a velocidade da água, que é 1.540 vezes o tempo da água, que eu também não sei ainda, que eu estou querendo descobrir. E aí eu posso fazer esse chuveirinho aqui, para resolver essa
equação. Aí eu vou ter que 340 tempo da água é igual vezes, perdão, mais 340 vezes 12, que dá 4.080, é igual a 1.540 Aí agora eu posso fazer o quê? Passar esse 340 para 1.540 para esse lado aqui. Aí vai ficar 4.080 desse lado, igual a 1.540 menos 340, que vai dar 1.200. Levando em consideração sempre o tempo da água. E aí eu passo esse para cá, dividindo. E eu vou ter que o resultado é igual a 3,4. Então esse é o tempo do deslocamento na água. Tendo isso em mãos, eu consigo, utilizando essa fórmula, calcular a distância entre o barco e o bloco de gelo. Então, distância é igual a velocidade 1.540 vezes 3,4. E isso dá igual a 5.236. Como a gente tem que aproximar, a gente fica com 5.240 como item correto, alternativa D. Na questão 135, a gente tem aqui o fenômeno luminoso. Se você domina fenômenos luminosos, você conseguiria responder essa questão com tranquilidade também. E em 2002, o mecânico da cidade mineira de Uberaba, Minas Gerais, teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com um diâmetro igual ao diâmetro da garrafa, né? Muito maior que o comprimento da onda da luz. Nos últimos 2 anos, a ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz da garrafa. Então, nesse contexto, a gente tem aqui uma questão que pede essa interpretação acerca dos fenômenos ópticos. E aí a gente vai lembrar, poderia fazer por eliminação, tranquilo, difração. Seria o processo de a luz ela passar de um meio maior, com maior propagação, para um meio com menor propagação. Então não seria o caso, já que ele fala que o diâmetro é o mesmo. A absorção e a polarização a gente também não teria como adequadas, porque a absorção é a capacidade de um material absorver a energia luminosa. A polarização também não, porque seria um alinhamento das ondas sonoras, das ondas de luz, perdão. Né? E a reflexão seria essa onda luminosa ela voltar para a sua origem. Por isso, então, a gente ficaria com a refração, que é essa capacidade da luz apresentar diferentes distribuições quando ela passa de uma matéria para outra.